Convido a igreja para a leitura que faremos na palavra do nosso Deus, lá no Velho Testamento, no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo 4. Faremos a leitura do versículo 9 até o versículo de número 17. Livro de Neemias, capítulo 4, verso 9 até o verso 17. Assim diz a palavra do Senhor. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, com proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares aonde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por família nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, em que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, e cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava as lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia uma obra, e com a outra segurava a arma. Quero compartilhar com a amada igreja sobre o tema desses versículos lidos na palavra de Deus: unidos no trabalho do Senhor. Unidos no trabalho do Senhor. Creio, amada igreja e amados irmãos, que a união nos incentiva a realizar grandes projetos em toda a área da nossa vida, como também na vida da igreja do Senhor. É importante nós entendermos que nós, que fomos escolhidos, separados pelo Senhor, pela obra redentora de Cristo, Ele entregou à sua igreja, à sua noiva, uma grande obra. E essa grande obra precisa ser realizada dentro dos padrões da palavra de Deus. Diante disso, nós precisamos também compreender outra coisa: que todos nós somos membros do corpo de Cristo. Nós pertencemos à igreja de Cristo, que é o cabeça da igreja, do qual nós somos membros. E nós somos essas pessoas importantes no corpo de Cristo, na igreja do Senhor. O apóstolo Paulo, quando vai escrever aos Romanos, capítulo 12, ele diz que nós somos membros deste corpo de Cristo, membros uns dos outros. Então, é importante que entendamos que a obra do Senhor não foi designada, não foi colocada apenas para algumas pessoas, mas para a igreja de Cristo.
para aqueles que foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. Nós temos, irmãos, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na vida profissional, como também na vida da igreja, nossos projetos, nossos planos. Todos eles precisam ser, de uma forma ou outra, executados, mas precisamos entender se todos eles também estão dentro da vontade soberana do nosso Deus. Às vezes nós pensamos de algo que é impossível de ter, porque Deus não vai dar nem a mim nem a você, porque talvez vai fazer mal para a minha vida e para você, porque Ele vai sempre dar aquilo que vai ser benefício para a sua vida pessoal, familiar, sua vida espiritual e como igreja do Senhor. Então é importante que nós entendamos isso. Então toda a Sagrada Escritura sempre vai apontar para essa obra. Deus estabeleceu um plano desde o Éden, e aí esse plano vai terminar com a volta do Senhor Jesus Cristo. Até a volta de Cristo, esse plano é executado de forma diferenciada, por exemplo, na vida do povo de Deus, como o povo de Israel, desde lá do Egito, quando sai para uma obra, para fazer parte de um projeto que Deus estabeleceu para essa nação na Nova Canaã, ou na Canaã, que havia preparado para a promessa que Deus fez a Abraão. Então, irmãos, há um caminho, há um trajeto, algo que nós precisamos fazer dentro do reino de Deus. Mas o que Deus espera isso da igreja? O que Deus espera do povo de Deus? Que nós precisamos entender que na obra de Deus, nós precisamos um dos outros. A obra de Cristo não é feita num processo isolado, solitário, mas é da igreja, da família, do corpo, da reunião ou da Assembleia do Santo para executar o projeto que Deus estabeleceu para a sua igreja. Nós precisamos de um dos outros, nós necessitamos um dos outros, e mais do que isso, nós precisamos conviver uns com os outros na obra do Senhor. Então, quando nós compreendemos isso, a vitória é certa, nós temos certeza que a mão do Senhor está conosco. Neemias, quando recebe, por vontade soberana de Deus, preparado por Deus para levar o povo de volta após o término do cativeiro, Deus então levanta Neemias para ser esse líder, para conduzir. E na primeira chamada, quase 50.000 pessoas voluntárias saíram do cativeiro, foram para Jerusalém, para reconstruir os muros de Jerusalém, a cidade que fora destruída pelos babilônicos. Mas é bom entender, irmãos, que a obra do Senhor, ela precisa estar coligada dentro da família da fé, da importância de que eu e você, todos nós, estamos envolvidos nesse projeto. Assim como Neemias, com o seu grupo de pessoas que vieram para construir a obra ou o projeto que foi estabelecido ali, a reconstrução do muro de Jerusalém. Mas o que Deus espera então da sua igreja também? Uma restauração. A restauração que muitas vidas precisam ter este encontro maravilhoso com o Senhor, mas espera da obra missionária da família da fé, do povo de Deus, para essa caminhada vitoriosa. Unidos no trabalho do Senhor, nós precisamos compreender essa verdade. Agora, há um outro ponto importante, relevante e necessário que você entenda isso. Não faltarão opositores à tua obra. Não faltarão aquelas pessoas que vão impedir você, a sua família, a igreja, de executar a obra. Capítulo 4, logo nos primeiros versículos, levanta 3 grupos, 3 pessoas com seus segmentos para fazer de tudo para que essa obra não aconteça. Aqui nós temos a pessoa de Sambalai, nós temos a pessoa, por exemplo, de Tobias e outros que aqui se levantaram para impedir que a obra avance, que a obra do Senhor seja reconstruída ali nos muros de Jerusalém. É possível que também nos dias de hoje, sem dúvida, nós temos opositores. Foram no tempo dos apóstolos que, na
sua viagem missionária, na sua primeira, segunda e terceira viagem missionária, não faltaram pessoas levantando de todas as formas para tirar a vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, levar a igreja à prisão para que a obra do Senhor não aconteça. Não é diferente do século 21, nos nossos dias. Nós não vamos pensar que falar de Jesus, fazer parte desse projeto de Deus, é algo tranquilo, prazeroso, tão fácil. Não, é claro que é maravilhoso fazer parte do plano de Deus, mas estarmos preparados para aqueles que se levantam contra a obra do Senhor. E Neemias, então, toma conhecimento desses homens que se levantam para impedir a obra do Senhor. No versículo 4, Neemias, tomando conhecimento, no capítulo 4, no versículo 4, Neemias diz o seguinte: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia sobre o opróbrio, sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojos numa terra de cativeiro. Irmãos, eles tomaram conhecimento disso. Alguns estavam até quase que desanimados, cansados de tanto monturo de coisas para construir, para dar conta daquela obra. E aqueles inimigos estavam, de uma forma, querendo sorrateiramente entrar no segmento daquele grupo para, de uma forma, eliminá-los. Como diz o texto que nós lemos, matemos depois todos eles. Não será diferente nos dias de hoje. Se a igreja de Cristo não estiver alicerçada, fundamentada na rocha que é Cristo Jesus, e uma fé autêntica e verdadeira, muitos desfalecem do caminho do Senhor. E, aliás, é isso que acontece. Muitas vezes deixam de andar na presença de Deus, abandona o projeto de Deus, a obra do Senhor, porque está cansado, não quer sofrer, não quer passar por aflições, não querem enfrentar as lutas da vida por ser um cristão verdadeiro. Então, de repente, querem desistir. Neemias, então, parte para esse princípio, que a vitória da igreja vem por um ponto muito relevante, que é a oração. E ele começa no verso 4 dizendo a oração. A oração é importante. A oração é fundamental. A oração faz com que nós chegamos a alguns pontos relevantes da nossa vida cristã. E aqui no verso 9 do capítulo 4, volta Neemias de novo dizer ao povo: porém nós oramos ao nosso Deus, e com proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Fundamental, irmãos, para o projeto, fundamental para a obra do Senhor, fundamental para o crescimento da igreja é a oração. Às vezes nós estudamos muitas coisas, colocamos projeto disso, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, e vai ser dessa forma, vai ser dessa maneira, mas a oração está fora do plano. Não dá certo. Não dá certo. A igreja de Cristo, ela é vitoriosa quando ela compreende que dentro de todos os planos que Deus coloca na vida do seu povo, nós estamos na dependência de Deus. Nós precisamos de Deus. E a obra para ser executada precisa ter a ação soberana de Deus na nossa vida. Neemias lembrou disso. Não ficou preocupado com arco, flecha, etc., mas levou o povo a vamos orar. Porque na oração nós temos a proteção de Deus. Na oração nós temos o guarda de Israel. Na oração temos aquele que pode nos livrar de todo o perigo e de todo o mal. Na oração, juntos, aproximamos de Deus. A igreja, ela se fortalece, ela cresce, ela se expande quando nós temos tempos para falar com Deus. Seja na nossa casa, mas seja na casa do Senhor. Às vezes nós deixamos dias, às vezes até para alguns, semana, sem falar com Deus, sem conversar com Deus, e as coisas vão ficando ruins, pessoal, familiar e até com a igreja, porque nós deixamos de estar no centro da vontade de Deus, buscando a direção de Deus. O salmista Davi, ele diz que Deus dá a conhecer a nós quando nós somos íntimos do Senhor. E como nasce essa intimidade? É a sua dependência em oração diante do Senhor. É quando você se coloca diante de Deus. O salmista, no Salmo
25, verso 14, diz: a intimidade que nós temos com o Senhor, Ele nos dá a conhecer o seu plano e o seu projeto. Junto, aproximamos de Deus. Junto, apresentamos tudo a Deus. Foi isso que Neemias fez. Ele não olhou para as forças do inimigo, não ficou preocupado se dessa forma ou outra. Vamos buscar a direção de Deus. Assim é a igreja de Cristo. Assim a sua família, minha família, nossas famílias serão vitoriosas quando nós apresentamos a Deus o que nós necessitamos com sinceridade de coração. Juntos, com certeza, nós teremos a resposta de Deus. E a resposta de Deus, na oração de Neemias com o povo, veio no verso 13 e 14, quando diz o seguinte: então, pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: não o temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas famílias, vossa mulher e vossa casa. O que Deus quer de nós, irmãos, é que nós precisamos olhar para bem perto de nós. Bem perto de nós. Quem sabe dentro da nossa parentela, da nossa família, quantas pessoas estão ainda escravizada pelo pecado, ela precisa ser alcançada pela restauração, pelo poder de Deus. E aqui está a igreja, aqui está o povo para trabalhar em prol deste evangelho, deste projeto, unidos no trabalho do Senhor, sustentando essa obra, levando ao povo a entender que nós precisamos estar juntos pelas nossas famílias, pelos nossos filhos. Quantas pessoas estão distantes? E nós precisamos orar para que Deus livre, os guarda e proteja. Mês do lar, mês da família. Nós estamos felizes porque o meu lar, o seu lar, os nossos lares, quem sabe todos estão dentro da casa do Senhor, mas há outros lares que os filhos estão distantes, que eles estão longe do caminho do Senhor, e nós precisamos, como igreja do Senhor, lutar junto, trabalhar junto, para que esses sejam revigorados, motivados, pronto para estar conosco, lutando por esta fé evangélica. Meus queridos irmãos, a igreja de Cristo, ela tem um grande combate. Não é com arca, não é com flecha, mas é o bom combate da fé. Foi isso que Paulo ensinou para a igreja, falou com Timóteo, falou com Tito, falou com os demais servos de Deus, que o combate dos eleitos de Deus, do povo de Deus, não é com arma, não é com flecha, mas são pelas hostes espirituais, levantada por esse império das trevas, que vem de uma forma ou outra para tirar do meio da sua igreja pessoas para deixar de andar na presença dele. Mas a igreja está aqui, motivada, unida no trabalho do Senhor, para, engajado na palavra de Deus, combater este combate. Quando Paulo escreve a Timóteo, na sua primeira carta pastoral, ele diz: Timóteo, fique atento, foge dessas pessoas, alerta a igreja, porque vão invadir pessoas para destruir, impedir que a obra seja executada. E há pessoas que elas são como câncer, que entra para corroer e destruir a igreja. E a igreja de Cristo precisa estar firmada naquele que pode todas as coisas. Como vencer então isso? Dependência de Deus na oração. Neemias alcançou vitória, o povo de Deus foi alcançado, as famílias tiveram vitória, os filhos, os irmãos, as vossas esposas, as casas alcançaram vitória porque eles depuseram a sua confiança no Senhor. Tiveram resposta vinda de Deus. Irmãos, trabalhar na obra do Senhor é, de fato, uma grande renúncia, uma disposição que eu e você
precisamos ter no caminhar da nossa vida cristã. Isso implica o quê? De que não posso pensar na semana só nas coisas profissionais da minha vida. Não posso pensar só na carreira acadêmica. Eu não posso pensar na promoção tão somente que posso ter nesta semana. Eu tenho que lembrar que de todas essas coisas são importantes, fundamentais para a minha vida, para a minha família, como é para a sua família. Mas há um tempo especial. Um tempo que você precisa, como igreja, como povo de Deus, como família de Deus, engajar também na obra missionária, na obra evangelística. Lembrar daqueles que estão distantes, daqueles que estão fracos na fé, daqueles que precisam ser restaurados pelo poder de Deus, mas que nós somos instrumento do Senhor para esta obra. Amados irmãos, Neemias tinha esse grande projeto, incentivou aquele povo para realizar esse projeto. Juntos, eles puderam trabalhar na obra do Senhor. Juntos, eles foram mais fortes no trabalho do Senhor. Juntos, eles foram protegidos uns com os outros diante da batalha. No verso de número 20 e 21 do capítulo 4, diz que Deus disse por intermédio de Neemias ao povo: fique atento, no lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Irmãos, a igreja de Cristo também. Nós, às vezes, temos grandes frentes de trabalho, desafio. Talvez eu não possa estar lá, mas você pode estar aqui na trincheira, aqui sustentando aquela outra metade daqueles irmãos que podem estar na frente desse trabalho, desta obra. Eu não consigo estar ali. Mas eu posso estar com eles na oração. A vitória da igreja, o sucesso da sua família, nossa família da fé, ela vai alcançar esse êxito se nós estivermos juntos no trabalho, sentirmos fortalecidos pelo Senhor e pronto para juntos proteger uns aos outros na obra do Senhor. Irmãos, temos grande investida do inimigo dentro dos lares da família da fé. A igreja precisa estar atento a isso. Nós precisamos ser solidários com essa situação. Nós precisamos estar engajados para que essas forças inimigas não alcancem espaço dentro da família da fé. Mas é a igreja em oração, é a igreja sustentando, é a igreja quebrantando-se diante de Deus para que dê forças nas horas mais difíceis. Foi assim que Deus disse na boca de Neemias, dizendo estas palavras, Lembrai-vos do Senhor. O mesmo Senhor de ontem é de hoje e o será para sempre. Agora, por que há muitos lares desfalecidos? Porque alguns jovens estão longe do caminho do Senhor. Porque este ou aquele perdeu a alegria da salvação, porque deixaram que os inimigos entrassem em seus corações, em sua mente, para impedir de avançar, de caminhar, de obedecer a ordem imperativa do Senhor. Mas o Senhor está dando a nós a oportunidade de sermos bênçãos para outras pessoas. E você conhece irmãos e irmãs, pessoas que estão bem próximo de você, bem próximo de nós, e nós deixamos a semana toda sem falar, sem compartilhar com ele ou com ela. É necessário que nós sejamos atentos a isso. E como igreja, fazer com que essa obra do Senhor avance. Por isso, unidos no trabalho do Senhor, nós seremos mais que vencedores. Hoje é um dia especial. Foi comemorado pela manhã, na escola dominical, o Dia Nacional da Mocidade
Presbiteriana do Brasil. Dia em que marcou-se a história de uma sociedade que, quando foi criada, foi com esse objetivo de jovens conquistando jovens. Jovens que se propõem a falar de Jesus, a proclamar esse evangelho de Cristo Jesus. A mocidade presbiteriana do Brasil, em algumas épocas, marcou grande diferença na sociedade. Congressos que levavam milhares de jovens a terem compromisso com o projeto e levar para a sua igreja, para a sua cidade, para os seus estados, o trabalho do Senhor. Há outro momento que a mocidade perdeu esse brilho, perdeu essa alegria. Mas nós estamos vivendo, irmãos, um dia histórico. Em especial a família da fé, a família Monte Sião. Nós temos uma mocidade. Quem esteve pela manhã pôde ver a pujança da nossa mocidade presbiteriana do Brasil. Em especial, Monte Sião. E essa juventude tem esse desafio. Desafio esse que o próprio lema da mocidade faz com que desafia a nossa mocidade, em especial a nossa igreja, de lembrar que esse desafio que deu na vida de Neemias e com aqueles jovens daquela época, também pode ser nos dias de hoje. Seu ministério da mocidade baseia em 4 pilares tão importantes do moto da UMP. Primeiro, alegria. Alegre na esperança. Alegria que invade o coração da juventude. A disposição de estar juntos, se alegrar no Senhor. Mas por que essa alegria? Porque eles são fortes na fé, fortificados na palavra de Deus. Eles são dispostos não só a ler e meditar, mas colocar em prática. Vamos trabalhar para o Senhor, vamos viver o Evangelho, vamos alcançar aquelas pessoas que precisam ser alcançadas. Diz o texto, também nesse mesmo tempo disse eu ao povo, cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvamos, e guarda, e de dia trabalhe. Neemias diz assim, eu conto com essa juventude, eu conto com essa mocidade, para essa grande batalha, essa grande guerra contra os opositores da obra do Senhor. E assim a mocidade no dia de hoje. Alegria, mas fortes na fé. Não somente isso. Trabalhar na obra do Senhor mostra-se dedicação. Dedicação. Eu preciso ser dedicado nisso. O Senhor me colocou nesta mocidade. O Senhor me colocou nesta igreja. O Senhor me colocou na obra do Senhor. E eu quero com alegria, forte na fé. Eu quero dedicar a minha vida com meus dons e talentos na obra do Senhor. E aí o texto termina. O slogan da UMP. Unidos no Senhor. Unidos no trabalho do Senhor. Irmãos, a igreja de Cristo, a igreja gloriosa, vitoriosa, é aquela que não só ouve, mas guarda e pratica a palavra do Senhor. Então, nessa noite especial, olha para as pessoas que estão ao nosso redor, as famílias que o Senhor tem dado, os jovens que estão distantes, as famílias que estão precisando ser motivadas, despertadas pelo poder de Deus, mas gaste tempo primeiro com a oração. Depois se coloque na disposição de servir ao Senhor. E juntos nós vamos então vencer todos os dados inflamados do maligno, porque o Senhor é conosco. E esta amada igreja, que a juventude presbiteriana de Monte Sião, continue fazendo diferença aqui na nossa igreja, no nosso presbitério, na nossa sinodal, na nacional, e que faça diferença no mundo inteiro. Onde Deus colocar a planta do seu pé, você seja um jovem brilhante, um jovem de alegria, um jovem forte, um jovem dedicado, um jovem unido
no trabalho do Senhor. Assim foi Neemias com seu exército, junto para a reconstrução do muro de Jerusalém. Nós seremos também juntos para a restauração de vidas pelo poder de Deus, que o Senhor Jesus vai alcançar pelo seu Santo Espírito, quebrantando o coração, restaurando vida, trazendo para o convívio da casa do Pai Celestial. Que Deus, na sua infinita graça, nos abençoe, que esta igreja, como família, família da fé, família Monte Sião, possamos estar engajados, unidos no trabalho do Senhor. E assim nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos